Graça e paz, meus irmãos. É meu primeiro vídeo que eu estou fazendo com o intuito de postá-lo. Mas quando eu aprender, eu posto. Por enquanto, vou fazer, vou obedecer ao Senhor, porque chega de ser Jonas, né? Então, o Senhor me deu uma palavra aqui, dia 28 de agosto, em Lamentações, capítulo 3, versículo do 21 ao 23. Então, um dia depois do meu aniversário, o Senhor me deu essa palavra. Eu pedi ao Senhor uma palavra para compartilhar com os irmãos. E só hoje, dia 10 de setembro, é que eu estou tomando coragem para fazer esse vídeo. E a palavra está em Lamentações 3, do 21 ao 23. E eu vou ler aqui. Diz assim: No entanto, em minha mente continuo voltando a algo que me dá esperança. A graça de Adonai não se dissipou, sua compaixão não tem fim. Não, ao contrário, elas se renovam a cada manhã. Como é grande a sua fidelidade. Eu estou lendo aqui na versão da Bíblia que tem algumas palavras em hebraico, e isso me trouxe muita alegria. São dias, né, de trevas, de escuridão, e o Senhor falava isso comigo. Traz à memória, filho, o que te pode dar esperança. E eu comecei a meditar nessa palavra, meus irmãos. Eu digo para vocês que eu fiquei muito feliz, muito alegre, porque o Senhor me dava aqui, nessa palavra, 3 grandes motivos de esperança para nós, o seu povo. A primeira está nessa primeira parte aí do versículo, no versículo 22, que diz: a graça de Adonai não se dissipou. Então, qual é o primeiro motivo da esperança? Aqui Jeremias estava num contexto de terra arrasada, nós sabemos, mas hoje também a gente tem muitos motivos, a gente olha ao redor, né? É muito arraso. Mas o que nos pode dar esperança? A graça de Adonai. Graça é favor não merecido. Nós sabemos disso, que essa palavra graça significa favor não merecido. Mas essa graça se revela em quem? Numa pessoa. Ela se revela em Jesus. E diz em João, capítulo 1, versículo 17, e eu marquei aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas fiz umas marcações aqui na minha Bíblia. João, capítulo 1, versículo 17 diz: porque a Torá foi dada por intermédio de Moshe. A graça e a verdade vieram por intermédio de Yeshua, o Messias. Como eu falei para vocês, essa versão aqui é uma Bíblia que tem algumas palavras em hebraico, que eu ganhei do meu esposo. Gosto muito de hebraico. Então, a Torá foi dada por intermédio de Moshe, que é Moisés. Mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Yeshua, Jesus, o Messias. Então, olhe para ele. É só olhar para ele. É pura graça. Isso nos traz esperança. A graça dele está viva, meus irmãos. A graça dele está viva. Ele é a manifestação da graça. Segundo a lei, né, nós morremos por causa do pecado. Né? Segundo a lei, nós estamos debaixo de maldição. Segundo a lei, nós estamos debaixo do juízo de Deus. Mas a graça, que é Jesus, a graça se manifestou, se revelou em Cristo, nos liberta da maldição, nos liberta do castigo, nos liberta da morte. Então temos esperança. Mas tem uma segunda coisa, eu falei de 3, né? Que é a compaixão. Se a gente voltar lá para o versículo 22 de Lamentações 3, diz: sua compaixão não tem fim. Sua compaixão não tem fim, é eterna. E para fortalecer essa passagem com uma passagem do Novo Testamento, eu tenho aqui Marcos, capítulo 6, versículos 31 ao 34, que diz assim a palavra do Senhor: havia muitas pessoas indo e vindo
a ponto de eles não terem tempo para comer. Então Yeshua lhes disse aos discípulos, né? Venham comigo para um lugar onde poderemos ficar sozinhos. Lá vocês descansarão um pouco. Então eles se afastaram para um lugar à parte. Entretanto, muitas das pessoas que os viram sair reconheceram-nos, correram a pé de todas as cidades e chegaram ao lugar antes deles. Quando Yeshua saiu do barco e viu a grande multidão, começou a lhes ensinar muitas coisas, cheio de compaixão por eles, porque eram como ovelhas sem pastor. A compaixão não tem fim. Olha a compaixão do Senhor. Olha a compaixão de Jesus. Ele estava cansado como ser humano e ele chama os discípulos a um lugar à parte. E o que acontece, meus irmãos? A Bíblia diz que antes deles chegar, as pessoas correram a pé por outro local. E Jesus, ao invés de descansar, ela foi atender essas pessoas. Ele foi atender essas pessoas. A compaixão do Senhor falou mais alto. E além de alimentá-los espiritualmente, ele também alimentou materialmente. Foi aí onde teve a multiplicação dos pães e dos peixes. A compaixão de Jesus é tão grande que ele abriu mão do seu descanso merecido para acudir, para atender, para estender a sua mão àquelas pessoas. Vocês acham que o Senhor não vai fazer isso conosco hoje? Vocês acham que Jesus não vai fazer isso com a igreja brasileira hoje? Que a sua compaixão não é maior do que todo e qualquer sofrimento que você ou eu estejamos passando? A sua compaixão está em ação. E diz mais, sua grande fidelidade. Olha só, no versículo 23 de Lamentação diz, não, ao contrário, ela se renova a cada manhã, como é grande a sua fidelidade. E a fidelidade, mais uma vez, a graça se resume em Jesus, a compaixão se resume em Jesus e a fidelidade. E para fortalecer essa palavra, vamos abrir em Apocalipse capítulo 1, versículo 5. O que é que diz aqui na palavra do Senhor? Capítulo 1 de Apocalipse, versículo 5. E de Yeshua, o Messias, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e os governantes dos reis da terra, a ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados ao preço do seu sangue, ainda no versículo 6, que fez de nós um reino, isto é, Coanim para Deus, seu Pai, a ele sejam glória e domínio para todo sempre. Amém. Ele é a testemunha fiel. Jesus, Yeshua, a sua fidelidade é muito grande. Ele é chamado de a testemunha fiel. Ele é fiel à sua palavra. Irmãos, não vamos olhar aquilo que está nos tirando o nosso foco, ou trazendo insatisfação, tristeza, angústia, medo. Vamos trazer à memória o que nos pode dar esperança. E nós temos 3 grandes motivos aqui que se resumem em Jesus: a sua graça, a sua compaixão e a sua fidelidade. Ele é fiel. E ele vai colocar o inimigo debaixo dos nossos pés, porque ele vai vir reinar com a igreja. Essa igreja que hoje está sendo massacrada muitas vezes pelas ideologias e por tantas outras coisas. O Senhor está lapidando a sua noiva, o Senhor está purificando a sua noiva, porque em breve essa noiva vai entrar nas bodas do Cordeiro. Ramana soderei calabachalamanai. Ramana suidiri calamanai. O Senhor me deu esta palavra. E o Senhor ainda completou hoje ao meu coração. Está na hora de você liberar a minha palavra. Tem muitos precisando trazer à memória o que ele pode dar esperança. E eu quero já deixar aqui que para o próximo vídeo, o Senhor já me deu algo além que pode nos dar esperança. É viver o nosso chamado. Essa é a hora. Então receba
nesta tarde, em nome de Jesus, receba essa graça, traz à tua memória, que o Espírito Santo de Deus traz à tua memória aquilo que pode lhe dar esperança. E aquilo é uma pessoa, é Jesus, é Yeshua, que vive em nós pela presença do seu Santo Espírito. Nós não estamos só. Ramanasui decanta lamanai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nesta tarde eu clamo, traz à memória do teu povo, Senhor, aquilo que pode dar esperança, em nome de Jesus. Amém e até o próximo.